Paz do Senhor, galerinha Fusion de Mem Martins. Nós vamos estar tratando aqui de alguns temas muito importantes e a compreensão disso aqui vai mudar muito a vida de muitas pessoas. Compreender o que Jesus quis nos ensinar nas 7 parábolas sobre o reino do céu, sobre o reino de Deus, no capítulo 13 de Mateus, vai trazer muita luz para a gente. Nós conversamos aqui sobre um assunto no último podcast. Acabou o podcast, nós continuamos conversando, eu, o pastor e o pastor Ivaldo e o pastor Marcelo. Amém, foi bom. Foi bênção demais, se deixasse a gente virava aqui à noite, né, mano? Né, Marcelo? Verdade, foi muito bom. Enriquecedor. A gente ficava aqui só aos pés do pastor Ivaldo, igual a multidão ficava lá aos pés de Jesus, né? Só olhando e ouvindo e alimentando. A gente tem que aproveitar, Tem que aproveitar. E foi bênção, e a gente tinha um assunto, mas aí eu creio que Deus colocou um outro assunto, um outro tema no coração do pastor Ivaldo, da gente estar falando sobre um assunto bíblico mesmo, e nós oramos em cima disso. O pastor Ivaldo falou comigo, falou para orar, e eu orei em cima disso também, e Deus falou comigo, assim, nítido para a gente estar mesmo estudando na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Tá firmando nisso. Esqueceu um pouco alguns outros assuntos e tá trazendo ao ensino a palavra, tá firmando, focando na palavra. Tá firmando raízes na palavra, né? Que eu creio que é isso que nos fortalece, né, pastor? Amém. A palavra é sempre a fonte de tudo, né? Ela que é tudo para nós. Você lê o Salmo 119, você vai ver que a palavra ela é desde lâmpada para os pés, luz para o caminho, como água que lava, força que nos renova e vai por aí. A palavra de Deus é tudo. Amém. É a única forma do Espírito Santo trabalhar na nossa vida pela palavra. O Espírito sempre age pela palavra, não é? O Espírito, a ação dele é na palavra, não é outra coisa. O Espírito não vai agir fora da palavra, sempre será através da palavra. Amém. Do Espírito. Amém. É isso. Então, nós vamos estar dando início. Você que está aí, vai estar aparecendo aí no YouTube, as nossas redes sociais. Segue a gente lá, segue aí no YouTube, segue aí no Facebook, no Instagram. Dá uma forcinha pra gente aí, né? Dá um likezinho, coloca lá o sininho pra tocar, que toda semana vai chegar pra você lá mais um capítulo da série Parábolas do Reino. Glória a Deus. Amém? Vamos lá. Vamos estar dando início hoje. Como foi dito, nós vamos estar falando sobre uma introdução. Eu queria dar liberdade para o Marcelo. Então eu vou estar lendo aqui, em Mateus capítulo 13, do versículo 1, ele diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Aí já entramos na primeira parábola. Semeador. Amém. Nós vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte: você que está em casa, eu te indico, tá com um caderninho. Isso. Você que está no podcast, no Spotify. Tá no Spotify, tá com um caderninho, uma caneta, para estar olhando as referências, tá anotando o que é dito, que é sempre bênção a gente ter isso anotado. Aleluia. Eu li um livro há muito tempo atrás e o rapaz enfatizava isso. Ele falava assim que ele ficou com um pregador e ele estava aprendendo com esse pregador, e o pregador que ele tinha era a Bíblia, o caderno e a caneta. Então, ele sempre anotava. E a gente tem que aprender, levar isso, né? Só de ler a gente já aprende. Aí você lê com uma explicação, né? Pega o mestre assim, é bom. Aí é bom. Aí é sempre bom estar com um caderninho anotando. Amém. Então, nós vamos lá para a primeira pergunta. Qual é o valor permanente do capítulo 13 de Mateus? Amém. O capítulo 13 de Mateus, eu vou falar depois, o Marcelo também vai falar alguma coisa sobre isso, né? Fica à vontade. Existem muitos capítulos que são cruciais na Bíblia, e esse aqui é um dos capítulos cruciais, não é? Então, porque eu aconselho a todo crente procurar entender esse capítulo, não é? Compreender o que Jesus quer nos ensinar aqui, porque isso determina muitas coisas para a nossa vida, né? Para a nossa caminhada como cristão aqui. Mateus apresenta Jesus como rei, né? Mateus escreve o seu evangelho para os judeus e apresenta Jesus como rei. Cada um dos evangelhos
às vezes a gente olha, por que 4 evangelhos? Por que não só um evangelho? Não é? Se conta a mesma história. Não é? Cada um tem um foco, né? Cada um dos evangelistas eles têm um foco. E o foco de Mateus é o povo judeu, ele objetiva o povo judeu e ele apresenta Jesus como rei. Né? E no capítulo 11, no capítulo 12, a rebelião contra o rei chega no clímax, né? O ponto máximo. E Jesus, então, ele sai, como está escrito no capítulo 10, que ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, ele sai desse convívio, desse contato objetivo com Israel, e no capítulo, como está escrito no capítulo 11 de Mateus, verso 28 a seguir, ele então vai para todo aquele que vem a ele. Ele diz, vinde a mim todo aquele que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Né? E aqui no capítulo 13, a grande pergunta aqui é o seguinte, o que acontece, né? E é isso que devemos perguntar para nós e trazer uma aplicação para a nossa vida, o que acontece com o reino quando esse reino rejeita o seu rei, não é? Hoje está acontecendo isso dentro das igrejas. As igrejas, muitos crentes estão rejeitando o governo de Cristo sobre as suas vidas. E a gente tem que parar um pouco e considerar sobre essa questão, né? Então, a essa pergunta, a resposta está no capítulo 13. Se você quer saber o que acontece com o reino, quando esse reino rejeita o seu rei, Jesus explica tudo isso em detalhe através de 7 parábolas que ele vai estar falando aqui, né, nesse capítulo. Então, neste capítulo, Jesus vai estar esboçando o que ele chama de os mistérios do reino de Deus. Também as parábolas do reino, não é? O nome que pode ser dado às parábolas que Jesus vai contar. E ele então explica como será o reino dos céus durante esse tempo que a gente está vivendo. Então, o capítulo 13, ele é importante, a importância permanente do capítulo 13 é exatamente essa, não é? Porque esse reino, né, ele começa com Jesus, com os ensinos de Jesus, e atravessa os milênios, né? São 2 milênios e ele permanece aí, né? Então, a gente vai estar ministrando e falando sobre isso. É interessante, né, o pastor Ivaldo está falando sobre a questão da importância, né? É claro que todo o texto da Bíblia é importante, mas tem alguns pontos que têm uma ênfase cruciais. Maior, né? E é interessante que quando Jesus ele sofre essa represária, né, dos fariseus no capítulo 2, né, do povo ali de rejeição, parece, né, que na história parece que ia trazer alguma prejuízo para o reino, né? Onde ele estaria estabelecendo esse reino, né? Mas é interessante que Jesus entra com essas parábolas e vai explicar verdadeiramente na profundidade e vai trazer essa alusão, né, dentro de parábolas. E se nós não tiver entendimento para entender ali, as pessoas elas se perdem, se confundem e estão, né, inseridas num contexto do reino, mas o reino não está inserido na vida delas. Na vida deles, né? Então, hoje, como o senhor falou, há uma grande problemática dentro da igreja, porque as pessoas estão assim. Elas fazem parte do reino, mas não conhecem o rei, não conhecem... E é um dos temas que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, né? Qual é o problema da igreja hoje em relação às parábolas? Pronto, a segunda pergunta é, qual é o cenário das parábolas de Mateus 13? Então, o cenário que temos aqui, ele é muito interessante. Jesus está na sua casa, não é? Ele está na sua casa na cidade de Cafarnaum, e ele sai, o texto diz que ele saiu Jesus da sua casa, não é? E ele vai para junto ao mar. A casa aqui é a casa literal de Cristo. Mas uma aplicação, a palavra casa aqui, pode ser uma referência à casa de Israel, né? A nação de Israel. Ele deixa Israel de lado, não é? Ele coloca Israel de lado, ele sai de casa, ele sai de Israel e vai para onde? Ele vai para junto ao mar. O mar ali é o mar da Galileia. Só que no sentido figurado, o mar significa povos, significa pessoas, não é? Significa nações. Apocalipse 17:15, Isaías 60, versículo 5, não é? Significa os gentios, os povos. Então ele deixa Israel, né? Parece ser uma coisa figurada, e observe bem que ele vai sai de casa, vai para junto ao mar, pronuncia 4 parábolas e depois volta para casa. O voltar para casa aqui já não é o voltar para Israel. O retornar para casa aqui já é um retorno para a igreja. A mentalidade e a concepção das coisas já mudou. Você vai ver que ele vai falar para aqueles que quiserem ouvir, não é, as parábolas do reino, e são 4 parábolas, e no final, as últimas 3 parábolas ele fala só com os seus discípulos. Por quê? Porque os segredos de Deus é com aqueles que o temem, como diz o Salmo 25.
Então ele sai de casa, referindo à casa de Israel, vai para junto ao mar, referindo-se às nações, os povos, e depois ele retorna para casa. Agora essa casa já não é a casa de Israel, mas é uma referência à igreja do Senhor. Então o cenário da parábola, né, o cenário que envolve a parábola é exatamente esse contexto. Então vamos lá, terceira pergunta. Quais são os motivos das parábolas de Mateus 13? Existem duas razões básicas, no meu ver, não é? Marcelo pode depois encontrar outras, não é? Então, Primeiro são a razão humana, não é? A razão humana. As condições do coração das pessoas fizeram com que Cristo utilizasse de parábolas, né? O que é uma parábola? É uma história, é uma história na qual algo familiar explica uma coisa que não é familiar. Você pega uma coisa que todo mundo conhece, não é? Jesus falou, que é para fazer entender. Exatamente. Jesus falou, eu sou a videira verdadeira. Todo judeu sabia o que era uma videira. E o que era uma videira verdadeira, porque havia as falsas, não é? Então, ele pega essa parábola para explicar algo muito mais profundo. Inclusive em Isaías, capítulo 6, versículos 9 a 10, né, exatamente fala a respeito disso, né? Por que Jesus utilizou parábolas? Por quê? Porque o coração e os ouvidos das pessoas estavam embotados, né? Eles não conseguiam ouvir, estavam endurecidos e eles viviam em trevas, né? Quando Jesus utiliza a parábola, eu falei hoje com o Tiago, a gente estava trocando figurinha mais cedo, né? Era para atiçar a curiosidade das pessoas e ver quem de fato estava interessado nele, não é? Você vai ver que a resposta de tudo isso está lá no final, quando Jesus pergunta aos seus discípulos, vocês entenderam o que eu falei? Os discípulos, sim, nós entendemos, não é? Nós compreendemos, porque houve um interesse. Os próprios discípulos depois vai perguntar a Jesus quando chega em casa sobre a parábola do joio, né? Do joio do campo, que Jesus cita duas parábolas iniciais, onde ele explica, né, aquelas parábolas, ele dá a parábola e explica depois. No caso da parábola do joio do campo, eles perguntam posteriormente, Senhor, explica-nos a parábola do joio do campo. E o Senhor, então, ele faz uma pergunta aos discípulos, até vocês estão sem entendimento? Então, a condição do coração do homem naquele tempo era uma condição de embotamento em relação às coisas de Deus, não é? E você vê que Jesus ele vai falar disso no capítulo 11, ele fala no 11, 25, ele diz assim, graças te dou, Senhor, dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e aos inteligentes, e revelastes aos pequeninos, aqueles que muitas vezes, né, eram desprezados. Porque quem é esses sábios e inteligentes? A gente pensa que os sábios e inteligentes são os sábios deste mundo. Não, ele estava se referindo aos israelitas, que os escribas e fariseus que achavam-se sábios e, no entanto, não compreendiam aquilo que Jesus estava falando. Os ensinamentos de Cristo, não havia neles um desejo ou uma vontade, uma predisposição para aprender. Então, veja bem, Jesus ele oculta essas coisas aos sábios e inteligentes e revela às criancinhas, aos pequeninos, né, aos humildes, aquele que muitas vezes era desprezado, como o caso dos seus discípulos. A maioria dos discípulos de Jesus eram tudo pessoas iletradas e doutas, conforme a Bíblia fala, e Jesus então revela a profundidade do reino para esses, não é, que eram desprezados. Então, esse é o cenário humano, coração duro, coração que rejeitou o Senhor. Então o Senhor, ele deixa aquelas autoridades que seria a voz que poderia ter falado em favor de Israel e volta-se para aqueles que é humilde, os simples, aqueles que, né, ninguém dava nada por eles. E tem, né, a razão divina, está nos versos 34 a 35, né? Cristo ele vai cumprir a profecia do Salmo 28, Salmo 78, versículo 2, onde o Senhor diz, e abrirei a boca do meu servo em parábolas, né, para que fale ao meu povo. Então, as verdades que é dada aqui em Mateus são verdades que haviam sido guardadas por milênios, por séculos e séculos, desde, né, muito antes do mundo ser fundado, muito antes de existir o mundo. Essas verdades que Jesus vai revelar, e depois a gente vai descobrir isso, quando nós discutirmos cada parábola, você vai ver que há verdades profundas nessas parábolas que não havia sido revelado ainda. Ninguém sabia, é um mistério que se você for tentar procurar no Antigo Testamento, você não vai entender. Você não vai encontrar nada sobre isso aqui, não é? Havia uma completa cegueira em relação a essas verdades, não é? Então, esses mistérios aqui que o Senhor vai falar sobre os mistérios do reino, é algo que esteve oculto no Pai, que esteve oculto com a Trindade, muito antes do mundo existir.
Então, por que o capítulo 13 de Mateus é importante? Porque Deus revela algo que nunca fora revelado antes. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem os outros do passado conseguiram chegar à profundidade disso que Jesus vai falar aqui. E ele vai ocultar isso aos sábios, aos inteligentes, e vai revelar a pessoas simples, pescadores, pessoas simples e humildes. Não é? E quer revelar a nós também, a cada um de nós, a respeito dessa verdade aí, não é? E essas verdades, esse mistério do reino, eles aparecem no Antigo Testamento, mas conforme Paulo escreve em Efésios 3, de uma forma simbólica, né? A representação dessas verdades que Jesus ilustra aqui, com parábolas, não é? Lá no Antigo Testamento, mas não de uma forma objetiva. Objetivamente você não vai encontrar isso lá. Ok? É interessante o que o senhor falou aí agora, de que não foi revelado, ninguém revelou, nem Abraão, nem ninguém ouviu sobre isso, porque o próprio Jesus ele vai falar isso no capítulo. Uhum. Ele vai falar, olha, bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvides e não ouviram. Aí, ó. Tiveram apenas uma sombra, né? Só um vislumbre completo. Então, isso é algo... Irmão, quando você entender o mistério do reino, isso vai abrir um leque à sua frente que você nunca imaginou. Como cristão, às vezes a gente passa pela vida como cristão e nunca compreendemos de fato esses mistérios. Tem muitos crentes que viveram e morreram e nunca entenderam isso aqui. Talvez poderiam ser muito mais felizes, ter desfrutado de coisas muito mais profundas nesse mundo se compreendesse. E muitos talvez perderam até mesmo a questão da salvação por conta de não compreender isso aqui. Não é? E às vezes cometeram falhas grosseiras, não é? Porque não compreenderam esses mistérios que são revelados aqui, claríssimo para a gente. Não é algo claro. Tudo tem a ver com o que falamos aqui inicialmente, com a questão da compreensão espiritual. Amém. O conhecimento, a inteligência espiritual é muito importante aqui. Mas é interessante notar que mesmo os entendidos da época, tendo conhecimento da palavra, né, eles não tiveram a capacidade de compreender que aquele era o Cristo, era o Messias. E só de você pensar que Jesus estava falando da pessoa dele, de quem ele era, e ele vai falar do propósito, né, de Deus eterno, né, que é o reino de Deus, vindo sendo, né, estabelecido aqui. Nossa, como que as pessoas... Mas se nós olharmos para o contexto de hoje, pastor, a gente vê também isso, né? Com certeza. As pessoas não têm interesse. Você vai falar, às vezes, de algum assunto na igreja, as pessoas não têm interesse. Nesse sentido. É como o pastor falou no outro, que as pessoas se interessam mais pelo título. É verdade. Culto de milagre. Pois. O Jesus faz eco a uma profecia do Antigo Testamento, onde Jesus falando com os saduceus, não é? Que era uma ala do judaísmo, ele diz assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E a Bíblia vai dizer, entre os profetas, vai dizer o quê? O meu povo perece por falta de conhecimento, né? Jesus, ele dá dicas por todo o evangelho. Você vai ver dicas. Ele vai falar com os judeus, né, que vêm até ele e diz: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam que nela vocês vão encontrar a vida eterna. Eu quero dizer para você, a Escritura fala de mim. Não. Quer dizer, precisa ser mais claro do que isso? Quer dizer, tudo que vocês leram a respeito da Escritura fala de mim, porque então qual é o problema? Não é? É essa a questão. Você vê que o grau de cegueira é tão profundo que chega a esse ponto. Como diz os portugueses, vocês são muito totó. Meu Deus. É por aí. A quarta pergunta diz assim, né? Explique-nos, né, o pastor, o termo mistérios do reino. Rapaz, que mistérios. Nós precisamos ter em mente que o reino dos céus, né, em Mateus 13, está em forma de mistério. Isso a gente tem que ter esse entendimento inicial. Ou seja, não se refere a um reino terrenal, né? Não é o reino terrenal do Messias. Temos que compreender isso. Mas antes, pelo contrário, é o reino aqui na terra durante a ausência do rei, porque o povo rejeita o rei. E esse entendimento temos que ter, não é? Não sei se me faço entender. Não é o governo do Messias aqui na terra, é o governo, né, do céu sobre a terra durante a ausência do rei. O rei foi rejeitado. O rei foi rejeitado pela nação de Israel.
não é? Então o reino dos céus, ele é uma mescla de quê? De bem e de mal, né? De trigo e de joio, de verdade e de mentira. E nós nunca pensamos nisso, nós pensamos que não, o reino dos céus é uma mistura de maldade e de bondade. É as duas sementes guerreando, né? E outra verdade que precisamos entender sobre a questão do mistério do reino, que o reino dos céus não é a igreja. Não é a igreja. Jesus vai dizer, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus, né? O reino estava chegando, porque com a rejeição do rei, o rei se ausenta, não é? E os céus governam, o Deus é o governo do mundo, né? Porque o poder de Deus, né? Como Jesus vai dizer no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas o rei não está aqui na terra, né? O Espírito Santo é o penhor que foi enviado, o selo da nossa salvação, que foi enviado aqui neste mundo. Mas Jesus, não é? Ele governa, sim, o poder está na mão dele, sim, mas não é o estabelecimento do reino, onde a presença do Messias estará aqui no mundo, será durante o milênio, será durante os 1000 anos, né, que quando Israel será purgado dos seus pecados durante a grande tribulação, e nós entraremos nos 1000 anos, né, de reino milenar de Jesus Cristo. Então o reino dos céus é equivalente ao que chamamos hoje de cristianismo ou cristandade. Agora, qual é o tempo desse reino? Esse reino chamado reino de Deus, né? Ele começa com a mensagem anunciada por Jesus e termina, né, no final da grande tribulação, no fim desta era, né, quando encerra esta era, Israel é purgado e Israel reconhece o seu Messias e clama por ele, aí o Messias desce à terra para governar a partir de Jerusalém. Aí será um governo terrenal de Jesus aqui neste mundo. Neste momento ele hoje governa sobre o mundo, mas no mundo, no reino dos céus, há uma mistura de coisa boa e de coisa ruim, de joio e de trigo, não é? De bondade e de maldade, está tudo junto. A igreja está dentro disso aí. Você vai observar na parábola do tesouro do campo, aqueles que ouviram a mensagem e prestaram atenção, que a igreja é o tesouro, e esse tesouro Jesus encontra e faz o que com ele? Esconde no campo, o campo é o mundo. Então a igreja está escondida com Cristo em Deus, mas ela continua aqui neste mundo, não é? Ela está aqui, ela faz parte do reino, mas ela não é o reino de Deus. Eu achei fantástico, né, lendo aqui o texto de Mateus 13, como é interessante quando Jesus vai falar sobre o joio e o trigo, né? E algumas pessoas têm uma grande engano a questão da explicação desse texto, né? Mas como você olhando para o trigo ali, como Jesus fala, eu semeei o trigo, né? É ele que semeia o trigo. Então, se a gente fosse pensar, né, numa questão de representação, o Senhor nos leva e nos coloca onde Ele quer nos colocar, nos semeia no lugar, né? Porque neste mundo há duas sementes. Você vai ver que essas duas sementes, elas estão em guerra desde Adão. Desde lá do Éden. Porém, inimizade entre a sua semente e a tua semente. Rapaz, pegar o Adão. Então há duas sementes que estão em guerra, desde que o mundo é mundo, desde que tudo começou, entendeu? Essas duas sementes estão em guerra, né? A semente, os filhos de Deus e os filhos do maligno. A Bíblia diz que manifestarão os filhos de Deus e os filhos do diabo. Fala dessas duas sementes, né? Jesus vem e semeia os seus filhos, o diabo vai e semeia, né, o joio dele lá, os filhos dele. Agora, o dono do campo é Jesus, porque ele resgatou, ele comprou pelo seu sangue o mundo. Então, o mundo, que é o reino, né, o governo faz, né, de Deus dos céus, não é? Ele está sob o controle de Jesus. Jesus comprou com seu sangue. O sangue de Jesus, ele alcançou a redenção para o mundo inteiro, mas nem todo mundo quer essa redenção. Pastor, a gente pode citar no sentido de sendo Israel, né? Pronto, eu vou usar o termo aqui, mas seriam os representantes, né, principais do reino de Deus na terra. Eles rejeitam a Cristo. A gente pode dizer hoje, então, que depois dessas 4 parábolas que ele fala, depois ele vai entrar nas outras 3, que a igreja hoje está representando totalmente o reino de Deus na terra. Sim. Paulo ele fala a respeito disso, né? Que ainda que Israel seja uma grande nação, apenas o remanescente será salvo. A palavra remanescente lá em Isaías é aqueles que estão ligados à raiz. A palavra remanescente é muito mais profundo do que nós pensamos que é um grupinho. Não, o remanescente é aquele que está ligado à raiz. Amém. Então, Israel hoje
o que será salvo é só aqueles que estiver ligado à raiz, que é Cristo. Entendeu? Hoje Israel, dentro do projeto de Deus e do relógio de Deus, não conta. Né? O que conta hoje é a igreja. A igreja hoje, sim. Pronto. Ela é os filhos de Deus, a semente boa que Jesus semeou no campo. Nós somos semente, somos trigo. Amém. Pastor, onde a igreja moderna falhou no ensino dessas parábolas? Quando nós lemos as parábolas do reino, dado por Jesus Cristo aqui nesse texto, né? E muitas outras coisas que Jesus ensinou, porque Jesus não falou só essas parábolas. Jesus, né? Quem não conhece as 3 parábolas de Lucas 16, não é? Onde Jesus fala da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho pródigo, não é? Mas, se você observar, esses ensinamentos e essas parábolas de Jesus foi sempre relegado a um segundo plano, na igreja. Né? Nós tomamos as parábolas de Jesus e as ensinamos para as criancinhas. Faz o teatrinho para as crianças, na escola dominical, né? E conta essas histórias como sendo historinhas que Jesus contou. Isso não é historinha que Jesus contou. Jesus está revelando verdades, mistérios aqui. Isso é profundo, não é? Talvez seja a maneira como nós temos lidado com as parábolas. Em consequência disso, nós achamos que elas são parte das escrituras de menos valor, não é? Mas aí entendemos do nosso jeito, cada professor de escola dominical ensina para suas crianças de uma forma, e o que acontece? Essas crianças vão crescer com a concepção errada do reino dos céus, não é? Com a concepção errada do reino de Deus. Essas histórias que são contadas, essas parábolas que são contadas como histórias interessantes, mas não é só histórias interessantes. Amém. Aqui está falando, são coisas decisivas, espiritualmente decisivas, não é? Em Mateus 13 nós temos essas 7 parábolas, mas não são só essas, como eu citei aqui, existem outras, né? Em Lucas, aliás, diz capítulo 16, mas é capítulo 15 de Lucas, nós temos a história da ovelha perdida, a história da dracma perdida, a história do filho pródigo, né? E temos outras histórias mais, outras parábolas mais que Jesus fala. E todas as parábolas, elas têm um significado muito profundo. A gente não pode pegar elas como sendo simplesmente historinhas que Jesus contou para ilustrar, não é? Para dar uma ilustração no seu sermão. Não, são verdades. E principalmente aqui nesse capítulo 13 de São Mateus, e as de Lucas também, se você for olhar o contexto de Lucas 15, você vai ver que os escribas e fariseus estavam com tanto ódio de Jesus, não é? E Jesus conta parábolas aqui profundas. Você vai ver, nós temos uma errata muito grande, não está dentro do nosso contexto, que nós costumamos falar, não, Jesus pegou as 99 e deixou no aprisco. Não é isso que o texto diz. Não é isso, não. O texto não diz que Jesus pegou as 99 e deixou no aprisco, não. Diz que ele deixou elas na montanha, onde estava lá. E foi atrás da ovelha perdida, não é? Até um hino a gente canta aqui na igreja, que ele tem um certo cunho, eu não vou citar aqui, porque muitas pessoas gostam desse hino, mas tem um cunho de heresia nele, não é? Nesse louvor, que coloca o homem tão no centro, né? Como se o homem fosse o Ivaldo, fosse o foco de tudo, né? Eu sou tão importante que Deus deixou as 99 para lá para vir atrás de mim. Nós temos que ver o conceito que está por trás daquilo que o ensinamento traz. Claro que não tem a ver com o nosso ensino. Eu sei qual música que é. Mas deixa para lá. Então, todos os ensinos de Jesus, né, nós os lemos como se fosse algo em si mesmo, né? E nos esquecemos da coisa mais importante em todos os ensinos de Jesus, que são as lições profundas que a gente pode aprender a partir disso aí. Então, nós podemos contar para as criancinhas a história e tal, para as parábolas, mas temos que dar o ensino verdadeiro sobre as parábolas. Não é só ficar aquilo, não só ficar com aquilo só como uma história na mente, que a criança vai crescer e achar, um conto, mais um conto. Não é mais um conto. Fábula. É verdade. Não, isso aqui é uma verdade do reino. É mistério, é uma coisa profunda, não é assim. E talvez nem seja material para criança, do meu ponto de vista, entendeu? Mas eu não sei se alguém citou aí, mas Romanos 16, 25, 26 diz assim, ó, louvemos, Paulo escrevendo, né? Louvemos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé de acordo com o evangelho que eu anuncio, isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo, de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado,
Porém, essa verdade foi revelada agora por meio daquilo Aleluia. que os profetas escreveram. E por ordem do Deus eterno, ele se tornou conhecido em todas as nações para todos que creem e obedeçam. Perdão. Amém, glória a Deus. Deu uma travada, né? São verdades ocultas, né, Meu Deus, no Antigo tremendo. Testamento e que são reveladas hoje. Então, nós não podemos tratar as parábolas, principalmente essas parábolas do reino, como se fosse historinha para ser contado para criança. Não, isso é mensagem Amém. profunda de Deus, Glória a Deus. que tem ensinamento profundo para nós e que a observância dessas coisas pode nos livrar de muitos problemas. Pode nos fazer entender de fato o que o Senhor quer e tem para as nossas vidas, né, dentro dessas parábolas, ok? Amém. Amém. Fale-nos um pouco sobre a grande crise que deu origem às parábolas. Uau. É o que o Marcelo estava... Pastor Marcelo estava comentando lá no começo, né? Tava moendo ali pelos lados. Então, esses ensinos de Jesus, ele vem num tempo de crise. Se você for pensar bem, talvez foi a maior crise da história. Por quê? Quando você pega Israel, você vê que Deus investe tudo em Israel, né? E investe em Israel, chama Abraão, não é? Fala com Abraão de uma forma profunda, né? Ensina Abraão coisas profundas e vai trabalhando esse povo, né? E esse povo, o povo de Israel, se torna o centro do interesse de Deus. Deus está interessado nesse povo, né? Todas as outras nações do mundo, né, ficavam assistindo o povo de Deus, assistindo Israel, né? E havia um sentido espiritual sobre Israel, que todo agir de Deus na história estava ligado a essa nação. Israel era o termômetro do mundo, né? Era o ponto de convergência do mundo, né? Então, tudo que acontecia com a nação de Israel afetava o mundo inteiro, afetava todas as nações. Deus havia escolhido a nação de Israel com um propósito específico, né, de, através dessa nação, trazer o Messias ao mundo. Se nós pararmos para pensar, Adão, ele recebe um privilégio muito grande, né, de ser coparticipante do governo, né? Deus entregou o governo ao filho, não é? E Jesus tirou parte desse governo e deu para o homem. E o homem pega essa parte que ele recebeu e dá para o diabo. E Jesus falou, não vou ficar sem essa parte do meu governo, eu quero de volta. E daí Deus levanta um povo e através desse povo Deus vai vindo, vai trazendo, para que através desse povo ele traga o Cristo. E quando o Cristo chega, a mensagem anunciada pelo arauto de Cristo, que é João Batista, era exatamente essa: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus, o reino de Deus está chegando até vocês, não é? Ele está chegando, eu não sou o Cristo, mas ele vai vir. Eu sou enviado na frente dele, eu venho para anunciar, irmão. Não poderia ser mais claro para Israel que Jesus era o Messias, porque tudo que estava profetizado a respeito de Jesus estava acontecendo exatamente naquele ponto. Então, a grande crise é qual? Que um povo que é preparado durante milênios, não é? Porque de Abraão até Jesus Cristo passa-se quase 2000 anos, não é? Nós temos aí quase 2000 anos de história entre Abraão e Cristo. E nesse tempo todo em que Israel está sendo preparado para trazer ao mundo o Messias, e quando chega este momento do Messias nascer, eles não reconhecem o Messias. Essa é a grande crise. E a grande crise, ela começa o quê? Ela começa exatamente nesse capítulo 13, onde Jesus lança as parábolas do reino, porque a rejeição do Messias ela atinge o ponto alto na nação de Israel, e Jesus fala o seguinte: Jesus vai falar várias parábolas, dentre elas vai dizer, olha, os filhos do reino, né, aqueles que não eram povo, vai ser chamado e vai entrar para o reino, e os filhos do reino vai ser lançado nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dente. Nós pensamos que isso tem a ver com o inferno, mas não, isso tem a ver com a condição de Israel. É a grande crise que nasce aí, né, nesse ponto da rejeição, e ela perdura até hoje. Israel sofre horrores por conta da rejeição do seu Messias. São mais 2000 anos de sofrimento. Foram 2000 anos até que chegasse o Cristo. Eles não reconhecem o Cristo, eles rejeitam o Cristo. A mensagem era claríssima, né? Era claríssima. E Jesus, então, ele faz o quê? Ele faz uma transição, né, de Israel, né, para um novo Israel, para um novo tempo, para uma nova realidade agora, não é? Então, essa crise, ela gera uma nova realidade a respeito do reino de Deus, né? E Jesus, ele sai do formato judaico e entra no formato totalmente diferente, não é?
A nação de Israel, com o templo, o sacerdócio e tudo aquilo é colocado de parte. Entristece-me, e por isso falo a respeito de conhecer os mistérios do reino de Deus, entristece-me profundamente que igrejas hoje querem retornar aos rituais judaicos, colocando símbolos do judaísmo na igreja, né? Isso é um retorno para as sombras. Você vai ver Paulo falando aos Gálatas e vai dizer: ó Gálatas, vocês são insensatos, vocês estavam na luz e voltou para a sombra. Ele vai falar aos hebreus também, o escritor aos hebreus vai falar disso. Vocês têm que entender que Cristo é a nova realidade, o novo tempo, e agora é essa. O que Cristo apresentou é algo muito maior e muito melhor do que o que era em Israel. Não é? Então, quando você traz símbolo judaico para dentro da igreja, você está voltando, você está retrocedendo. Você está retrocedendo, você está voltando para a sombra. Não é? Você estava na luz e agora você está retornando para a sombra. Isso é muito perigoso. Então, nós vivemos um tempo de crise. Israel, né, vive um tempo de crise, desde que rejeitou o Messias, né? Porque a promessa de Deus era abençoar as nações do mundo por meio de Israel. Ele vai fazer essa promessa em Gênesis 12, 2 e em Gênesis 22, 18, né? E essa história maravilhosa de abençoar o mundo por meio de Israel, desse governo que Cristo estabeleceria, não é? Ela não teve a sua continuidade porque o povo rejeitou. Eles rejeitam o Pai quando matam João Batista, eles rejeitam o Filho quando matam Jesus Cristo e rejeitam o Espírito Santo quando matam Estevão. Porque se você observar, a mensagem que se prega no dia de Pentecostes é também a mensagem do reino. O que Pedro fala? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo do refrigério do Senhor e envie ele o seu Cristo. Não é? O rei voltaria se Israel tivesse arrependido ali. Se Israel tivesse arrependido no Pentecostes, o rei voltaria, o Cristo seria enviado de volta. Não é? E se eles clamassem: não, nós nos arrependemos e reconhecemos como nação que nós crucificamos o Senhor, é o clamor que vai acontecer no final da grande tribulação, não é? Então Jesus teria retornado, teria vindo para este povo. Não é? Então veja bem, essa crise que entrou no mundo, que entrou na vida de Israel principalmente, não é? Foi por conta dessa rejeição. Um paralelo disso também é verdadeiro. Quando a igreja rejeita o senhorio de Cristo, quando a igreja rejeita o governo de Cristo, ela é colocada de parte. Veja bem, Deus não tem compromisso com instituição, Deus não tem compromisso com placa de igreja, Deus não tem compromisso com paredes, Deus tem compromisso com pessoas. E com um projeto maior que ele tem para o mundo. Esse é o compromisso de Deus. Né? Jesus vai falar com a mulher samaritana o quê? Ela vai dizer para Jesus: Senhor, eu vejo que tu és profeta, mas tem uma dificuldade aqui. Qual dificuldade? Os nossos pais adoraram nesse monte. Que monte? O Monte de Gerizim, lá em Samaria. Mas os judeus dizem que é em Jerusalém o lugar de adoração. E Jesus diz: ó mulher, vai chegar o tempo, eis que eu vos digo, chegará a hora, e é já agora, a hora já chegou. Esse já é o momento em que nem nesse templo, nem nesse monte, nem em Jerusalém se adorará o Pai. Porque o Pai está procurando gente que adore Ele em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que os que eu adoro, adorem em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo: olha, está sendo inaugurado um novo tempo, um novo momento, onde o templo, onde o tabernáculo e todas essas coisas já é uma coisa passada. Os discípulos vão dizer para Jesus, Mateus 24, vai dizer o que para o Senhor? Senhor, vede as estruturas do templo, como estão adornados. Jesus vai dizer: vocês não estão entendendo nada. Isso aqui não vai ficar uma pedra em cima de pedra, que não vai ser derrubado. Isso aqui tudo vai ser destruído. Isso aqui já não é mais a casa do meu pai. Isso aqui já não é mais... A casa do meu pai é uma casa de oração. Isso aqui já não é mais casa do meu pai. Isso aqui já não representa mais. Isso aqui é algo falido, não é? E no ano 70 acontece exatamente isso, essa destruição, onde Israel ficou sem nação, ficou sem o templo, ficou sem o serviço, ficou sem o sacerdote, e acabou isso. E eles hoje têm vivido em quê? Debaixo em trevas, ranger de dentes, sofrimento, dor e angústia, não é? A capital deles, que é Jerusalém, é dividida, com o pior inimigo deles está lá, em cima deles. Então a realidade de Israel, ela é uma realidade muito, muito, muito triste. Né? Então as parábolas chamadas parábola do rei fazem referência a essa passagem. A passagem do reino de Israel, saindo de Israel, e o surgimento de um outro reino, né, que tomaria lugar desse até o final.
Então, esse reino é uma referência ao governo do céu sobre a terra. Não é a igreja. A igreja está nele, né? Faz parte dele. Hoje, eles rejeitam o Messias e o seu rei vai embora. Então, o que se instaurou? Um caos. Não é? Um caos neste mundo. Então, é de se pensar e de se considerar, não é? Essa era uma pergunta que eu ficava me fazendo na minha cabeça todos os dias. Eu falava, mas caramba, as cidades e os países que eram citados na Bíblia hoje estão perdidos, estão em guerra, tem pobreza. Eu assim, o que aconteceu? Pois. Não, isso agora é que eu entendi. É a rejeição. É a rejeição, com certeza. Então, você vai vendo que, veja bem, lá em Hebreus, nos últimos capítulos de Hebreus, o escritor vai dizer o quê? Que nós recebemos um reino, que é esse reino que hoje está estabelecido, que não pode ser abalado, não é? Que não pode ser jamais abalado. Então, esse reino é muito importante, né? Então, só para nós considerarmos, né, quão grande destaque esse reino tem na palavra de Deus, eu queria que nós refletíssemos sobre o quê? É maravilhoso você pertencer ao reino de Deus. Você está no reino de Deus como boa influência. Como boa influência. E é terrível você perder o reino. É terrível. Como Israel. Veja a situação de Israel como está. É terrível. O que você está dizendo, Vitor, é uma realidade. A rejeição de Israel, do seu rei, colocou eles em trevas exteriores. A rejeição do governo de Cristo na vida do crente hoje lança a gente também em trevas exteriores. O não entendimento disso aí. A nação de Israel perde e hoje o crente que não entende, ou a igreja que não entende isso, por que muitas denominações vêm e vão? Né? Igrejas, nome de igreja, nomenclatura de igreja, vem e vão. A igreja de Cristo, ela nunca vai, porque ela permanece sempre, porque ela é de Cristo. Essa nunca morre, essa está ligada a ele, não é? Então, a história de Israel é um despertar para nós. Né? É algo terrível perder o reino. É algo terrível. E talvez esse seja o ponto focal para nós aqui. Né? Mas, por outro lado, é algo maravilhoso pertencer ao reino. Cumpre-se praticamente a parábola do semeador na vida de Israel ali. Né? Com certeza. A perda que eles têm, né? Muito, muito grande. Cumpre-se. Né? Rapaz, a igreja, se a igreja soubesse o poder que ela tem... O poder e o privilégio que tem. Quando nós entrarmos... Sem soberba no coração, mas né, esse poder que a igreja tem... Né, para atuar no mundo espiritual, irmão, gente, não há limite para o poder da igreja. Jesus, quando constituiu a igreja, não traçou limite para ela. O limite, quem limita a igreja é a fé do povo. Entendeu? A nossa capacidade de crer é que determina onde queremos ir. Entendeu? Você, quando crê, não existe limite para a fé. A fé não conhece limite. E Deus não traçou limite. Quando Deus fez a igreja, ele não falou para a igreja, vem até aqui. Não. Ele falou, Judéia, Samaria... Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Não há limite. Né? Aonde você pisar a planta do seu pé, Deus está abençoando você. Então, esse poder está sobre a igreja, corpo coletivo, e sobre o crente, igreja individual. Porque a igreja que Jesus fala que a porta do inferno não prevalecerá contra ela, não é só a igreja corpo coletivo, é a igreja individual também. Porque eu sou igreja, não é? E pertenço a uma igreja, um corpo místico do Senhor. Isso aqui é como se fosse um hospital. Exatamente. Nós somos a igreja andante. Mas pronto, só para comentar algo aqui. A gente vê a manifestação do poder do reino de Cristo e a evidência, uma das evidências, né, é a manifestação de milagre que ele faz. Aí a gente conversa aqui, e eu não sei se quem está ouvindo a gente e vai assistir o vídeo e vai ouvir, né? Dá para entender por que a igreja não é dotada desse poder, né? Não porque Cristo não liberou esse poder, não, mas é porque nós não cremos, né? E aí fala assim, por que não acontece mais isso? Por que não acontece milagre? Por que não acontece? Por que as multidões... Mas porque a igreja não está exercendo essa fé, né? Sabe por quê? Eu entendo isso em Tiago. O que Tiago fala? Não sejais como aqueles que tá aqui dentro da igreja, aí ele olha para frente do espelho e ele vê quem ele é. E aí quando ele sai, ele já esqueceu. Esqueceu, né? Sua fisionomia entendeu? É verdade. Existem palavras profundas na Bíblia muito fortes, como a que está em Atos capítulo 13, lá pelo meado do capítulo, mais para o final, não me lembro agora aqui o verso, mas onde Paulo diz assim, olha, todos os sábados
a lei é lida aqui na sinagoga para vocês. Todos os sábados vocês escutam a palavra. No entanto, vocês não conseguem compreender absolutamente nada. Né? A mesma coisa que acontece com a igreja hoje. A igreja escuta a palavra todo domingo, está sendo pregado todos os dias, e o crente continua com medo do mesmo jeito, insatisfeito do mesmo jeito, triste do mesmo jeito, sem perspectiva do mesmo jeito, como se não houvesse amanhã do mesmo jeito. É muito triste isso. Entendeu? Essa rejeição do reino para mim é muito triste, é muito triste. Israel é colocado de parte e nós estamos também de parte, gente. Muitas vezes estamos de parte, como o Marcelo falou, na realidade. Não vemos as coisas acontecendo. E por que não vemos? Não vemos porque não cremos. Precisa haver uma disposição de crer. Né? A fé ela não é cega, a fé ela enxerga. Eu não estou falando de uma fé cega, eu estou falando de uma fé que se lança nos braços do Senhor incondicionalmente, que conhece o rei que tem, que conhece o governo de Cristo. É um tapa na cara de Jesus a atitude da igreja hoje. E quando digo igreja, não digo um corpo místico. Estou falando a representação terrestre, né? O que está aqui. Não é? É um tapa na cara de Jesus. Pensa, você conquista tanta coisa, dá de mão beijada para alguém e ele fala, não, eu não quero saber disso. E você sabe que a pessoa está sofrendo. A pessoa está sofrendo por não compreender, por não entender, e isso é muito forte. Quando você for, bota um galinho aí, acorda, gente, pelo amor de Deus. Qual é o segredo para se entrar no reino? Ok. Tem um mistério aí. Tem mistério. Então, vamos voltar lá para as parábolas do capítulo 13, não é? Se o reino de Deus é algo grande, conforme nós falamos, é algo poderoso, né? É algo importante. Se é algo terrível perdê-lo, se é algo muito bom, né, pertencer a este reino, então deve haver um segredo para entrar nesse reino. E Jesus vai explicar qual é o segredo, né? Então, as palavras de Jesus para os seus discípulos, quando ele pergunta, compreendeste todas essas coisas? Então, qual é o segredo, né? A maneira de se entrar no reino? É através da compreensão espiritual e inteligência espiritual. É o que eu tenho batido. Quando eu estava para vir aqui para Portugal, eu estava para retornar, Deus ministrava ao meu coração a respeito dessa questão, dessa verdade. A respeito de termos uma inteligência espiritual, de termos entendimento, compreensão espiritual. Gente, a gente perece por falta de conhecimento, a gente perece porque não compreendemos. Não é porque o cara não deseja, não é porque a pessoa não... É porque não compreende, simplesmente não entende, não adianta se enfiar na cabeça. Isso é por revelação, né? Só o Espírito Santo consegue fazer isso no coração do homem, quando o homem permite, não é? Então, não ter essa compreensão espiritual, por não ter essa compreensão espiritual, Israel perdeu o reino. E hoje, por não ter essa compreensão espiritual, muitas pessoas estão perdendo o reino, estão perdendo o domínio. Você deveria estar exercendo autoridade enquanto você está sendo dominado e controlado. Quando vejo crentes e famílias sendo dominadas por forças malignas, isso preocupa-me profundamente. Se Deus já me deu autoridade, então como é isso? Se eu hoje sou a pérola do reino de Deus, se eu sou esse tesouro precioso que por conta de mim o Senhor veio a este mundo, olha lá. Isso é profundo, isso é glorioso. Então, por que não entrar? Por que não fazer parte, né? Então, a desobediência, a descrença, a falta de compreensão espiritual faz com que as pessoas perdem, não é? Agora, guarde isso no seu coração, porque isso é muito importante. Jesus falou essas parábolas, né, todas as 7, e então ele desafiou os seus discípulos, né? A pergunta que ele fez para os discípulos é o seguinte: vocês compreendem essas coisas? Né? E eu aconselho a todos que vão nos ouvir a ler essas parábolas do capítulo 13. Amém. E no final, a pergunta de Jesus ela vai ecoar no seu coração. Você compreende o que você está lendo? Você tem entendimento disso que está sendo lido? Eu não estou falando de entendimento com base na inteligência humana, não é isso não. É inteligência espiritual, por isso eu já disse. Compreensão espiritual, inteligência espiritual, Amém. Conhecimento espiritual. Não é uma questão humana. Não é? Eu vou ler aqui a parábola e vou interpretar do jeito que eu entendo intelectualmente. Não é assim. Não é assim. Você tem que ter inteligência espiritual. E irmão, isso é maravilhoso. Você quer ver um exemplo de inteligência espiritual? Está escrito em Hebreus capítulo 11, relativamente à pessoa de Moisés. Que lá está escrito assim, que Moisés, pela fé, ele escolheu sofrer com os filhos de Israel a ser chamado filho da filha de Faraó.
Está entendendo que coisa maravilhosa? Como é que alguém em sã juízo, em sã consciência, escolhe sofrer com escravo ao invés de ser filho da princesa? Tem jeito. Ele via alguma coisa que outros não estavam vendo. Você está entendendo? Ele estava olhando para alguma direção, tendo uma compreensão, uma inteligência, uma capacidade de entender que os outros não estavam entendendo. Não é? Pronto, pastor. Só fazendo uma pode aqui. Colocar aí. Então, se deixar eu falar, eu falo sozinho. Mas a gente pode colocar então isso aqui sobre esse segredo do reino e até abordar o versículo, a pergunta 8, né? Falam sobre o conhecimento espiritual, né? Uhum. A gente pode abordar isso aqui também no sentido de as pessoas às vezes não conseguem entrar nesse segredo do reino e ter essa abordagem espiritual das escrituras por falha da pergunta 5. A igreja, ela errou muito no ensino. Nesse ensino. Em passar isso, né? A dor do meu coração é essa, Marcelo. Para a geração. Né? Essa aí. A dor da minha alma é essa. Nós atribuímos as parábolas a um conceito de história para ser contado para criança. E aí o que acontece? Os adultos nunca pararam para pensar nisso. Aquele ensinamento que veio de criança, ele ficou com aquilo na cabeça e acha que é aquilo. Quando você chega e traz uma nova abordagem sobre as parábolas, o pessoal olha e fala, mas peraí, eu nunca pensei nisso. Quando eu ensinava na escola bíblica dominical, via aqueles vídeos, agora eu tô Quem era a sua professora? Cadê a sua professora? Quem é? Vamos ligar para ela. Mas é interessante porque é aquela mesma coisa de você, né? Você chega num lugar que é pobre e a pessoa às vezes está comendo lá, né? Angu né? Aquela coisa assim, aquela comida simples, né? É bom. E ela tem uma possibilidade de se alimentar melhor, né? E as pessoas elas não conseguem produzir e nem oferecer algo melhor. E falar, não, peraí, isso aqui não é assim. Uhum. Olha, eu quero descortinar aqui a palavra, eu quero mostrar o que está por trás aqui da palavra de Deus, essa profundidade da palavra, para você ter entendimento, para você viver a libertação e você verdadeiramente ser inserida dentro do reino, conhecer o rei, conhecer, né, a autoridade de viver dentro desse reino. Eu vou citar uma ilustração para você ver o que é o desconhecimento das coisas. Como é que as pessoas vivem por desconhecer? Eu pastoreei uma igreja que tinha uma irmã, ela era uma mulher viúva, só tinha um filho. E esse filho dela, ele deixou ela e foi embora para os Estados Unidos. Lá na minha terra vai muita gente para a América, né? E ele deixou a mãe e decidiu ir para a América e foi para a América. E a mãe ficou ali sozinha, viúva, lavando roupa para fora, rachando lenha, até quando teve força. O filho foi para a América e de lá da América, ele de vez em quando escrevia umas cartas para a mãe dele. Ela não sabia ler, ela levava a carta para um amigo ler, um amigo lia para ela, ela ficava feliz. Mas vivia uma vida miserável, o filho nos Estados Unidos, não é? Um dia a pessoa que lia a carta para ela perguntou, mas espera aí, o seu filho vive nos Estados Unidos, pelo que ele diz aqui, ele está até bem lá e tudo. Então, ele não manda dinheiro, não manda nada para a senhora? Não, ele não manda. Ele manda essa carta, e junto com essa carta, às vezes, vem uns papéis assim, verdes. Não é? E eu pego aqueles negócios, aqueles cartãozinhos que ele manda, que eu penso que deve ser foto de alguém lá do lado de onde ele está, e guardo na gaveta lá em casa e pronto. E ela vivia uma vida tão miserável que às vezes ela ia para o lixo pegar casca de batata para fritar para comer. Então era uma situação muito grave. O moço falou, peraí, traz uma desses cartõezinhos que ele manda para você lá. Aí quando foi ver era dólar, né? Que eu compro essas figurinhas todas. Quanto é que a senhora quer? Meu Deus do céu. Então, às vezes você tem um tesouro e desconhece. Por pura ignorância você desconhece. Porque nunca te esclareceram, nunca te disseram que aquilo não é aquilo que você pensa. Então, quantos estão hoje enganados e vivem uma vida talvez até miserável espiritualmente falando, não é? E por que não dizer também de uma forma humana neste mundo, vive talvez de uma forma muito aquém do que poderia viver por desconhecimento. Então, o conhecimento espiritual é tudo. A última pergunta aí explicar essa diferença. Há uma diferença entre o reino de Deus e o reino do céu. Explica-nos aí. Explicar-nos o que é o reino de Deus ou o reino dos céus. As duas coisas é a mesma coisa, não é? Então, o Senhor Jesus, quando fala aqui do reino de Deus, reino do céu, né, este assunto é um assunto muito importante e ele se ocupa dele nas suas ministrações aqui. É um assunto tão importante
que ele vai da eternidade passada para a eternidade futura. Então, é um assunto atemporal, é um assunto que não começa agora e não começa com Jesus quando Jesus veio. É um assunto muito antes disso. Amém. Que para compreendermos, nós temos que viajar para trás no tempo, não é? Para a eternidade passada, né? E lá no início você vai ver, Hebreus vai falar a respeito disso, né? Que o reino dos céus, o governo de Deus, né? Deus ele governava sobre todas as coisas, muito antes do mundo existir, muito antes de todas as coisas existirem, né? Deus governava. E Hebreus vai falar que esse governo ele foi dado pelo pai para o filho. O pai entrega para o filho esse governo, né? Diz o texto que ele é constituído como herdeiro de todas as coisas. Então, isso aconteceu quando? Numa eternidade passada, muito antes da criação, né? Deus, o Pai, nomeou o seu filho, né, como herdeiro de todas as coisas. Jesus se tornou herdeiro de todas as coisas. Em outras palavras, o reino que era do pai, ele passa agora para o filho. O pai entrega para o filho o reino, né? O reino de Deus é o reino do seu filho, está escrito na palavra, inclusive. Amém. E um dia, o que vai acontecer? Quando todas as coisas terminarem, Apocalipse 12, o filho vai pegar o reino e devolver para o pai. O pai, lá na eternidade passada, entregou para o filho. Na eternidade futura, o filho vai pegar o reino e devolver para o pai. Isso é uma coisa, isso é maravilhoso de se entender. Então, o Filho de Deus, eu escrevi aqui algumas coisas, né, está designado para reinar sobre todas as coisas. Então, essa é a determinação de Deus. Outra coisa que nos é revelado na Escritura, e já está na Bíblia Sagrada, é que o homem ele foi criado com o propósito de participar dessa herança. Deus cria o homem como, quando ele vai criar, haja isso, haja aquilo, haja aquilo outro. Quando chega no homem, ele faz o quê? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre os répteis, sobre as plantas, sobre isso, sobre aquilo. Que ele governe sobre essa parte que nós criamos, né? Então, Deus criou o homem a fim de que ele reine juntamente com o Filho. Então, o homem agora, Adão, juntamente com Jesus, né, está no governo. Jesus entregou parte desse governo também, né, para que o homem dominasse e governasse, né? Então, o texto vai dizer lá em Hebreus o quê? O que é o homem para que te lembres dele? Tu o fizeste para que tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Hebreus e no Salmo está escrito isso. Colocaste todas as coisas, ou seja, as coisas criadas, debaixo do domínio do homem. Então o homem tinha, não é? Esse domínio aí, tinha esse governo. Então assim temos o quê? Nós temos três coisas aqui. Primeiramente nós temos Deus o Pai está sobre todas as coisas, é o governo absoluto de todas as coisas, não é? O reino pertence a Deus, conforme está escrito na Bíblia. O governo divino está sobre todas as coisas. Depois nós temos o Filho, né? O Filho é dado lugar à destra do Pai, né? À direita do Pai. O Pai diz para ele o quê? Quando ele termina a obra dele aqui neste mundo: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Então o Filho ao lado do Pai, até que os inimigos, e isso está acontecendo agora nessa era, seja colocado como estrado dos seus pés. E depois, então, nós temos o homem criado com o fim de quê? De participar do governo do Filho. O Filho recebeu o governo do Pai e colocou o homem criado, Adão, não é? E aqueles que viriam posteriormente a Adão, e como governo também. Então, essas são as três primeiras coisas na Bíblia a respeito do reino, a respeito do governo. E então, nós voltamos o quê? Para a próxima coisa que acontece. Qual é que é a próxima coisa que acontece? O homem peca. E quando o homem peca, ele entrega na mão de Satanás parte desse governo. Ou essa parte que pertencia a ele, ao pecar, ele perde esse governo. O diabo, então, se torna o governo disso aí. O homem entregou a sua herança nas mãos de quem? Do diabo, né? E foi assim que Satanás, segundo as Escrituras diz, não é? Ele se torna o príncipe deste mundo. O príncipe da potestade do ar e o príncipe deste mundo. Então, o reino do mundo foi tirado, né, do Filho de Deus, né, e lá estava Satanás usurpando e achando que era dono de tudo, inclusive da morte. Ele tinha um certo controle sobre isso. Claro, Deus está acima de todas as coisas, mas Jesus vai falar que Jesus manifestou para estar quebrando esse grilhão de Satanás. Então ele vai e faz o quê? Ele toma das mãos do inimigo a chave da morte e do inferno. Não é? Então o apóstolo diz o quê? O apóstolo João diz que o mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Este, né, é a quarta coisa que acontece. Daí então nós temos a quinta coisa que acontece. O que é? O Filho
Jesus, ele não pode ficar sem a parte do seu reino. Então ele quer isso de volta. Não, eu não aceito que o diabo domine sobre aquilo que é meu. Não, Senhor. Só que como ele entrega para o homem, ele não pode simplesmente dizer, dá para cá esse negócio, que esse negócio é meu. Então ele tem que se fazer homem. Então ele vem neste mundo. Ele veste uma roupagem humana, ele vai viver entre o homem com todas as tentações e debilidades. Então, através de uma vida santa, ele vence o diabo e o mundo. Através da sua morte, ele vence a morte. E quando ele ressuscita, ele levanta de lá como vitorioso, com autoridade sobre todas as coisas, com a chave da morte e do inferno na mão, né, e com toda a autoridade, né? E ele então, ele ressuscita, né, com toda a autoridade. Ele vai dizer em Mateus 28, ele vai dizer, todo o poder, agora, ele vai dizer agora, não é? Está escrito lá agora, todo o poder me foi dado no céu e na terra. A autoridade do céu ele já tinha, a autoridade da terra era uma autoridade compartilhada. Então, veja bem, ele diz agora, está de volta na minha mão. Ok, ele foi buscar aquilo que Adão perdeu. Aquilo que Adão perdeu, ele foi lá e trouxe de volta. Então, você vê, quando Jesus morre na cruz, Deus, ele vai dizer para o Pai o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Deus não estava desamparando o Filho Jesus, ele estava desamparando o que o Filho representava. O Filho representava quem? A antiga criação, a vida de pecado, o antigo Adão. Então, quando Jesus ressuscita, né, o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 6? Ele vai dizer o seguinte, quando Cristo morre, todo mundo morre com ele. Todo mundo morre com ele. Então, quando Jesus morreu, morreu tudo. Então, para Deus não existe a geração de Adão. Agora, há uma diferença entre aqueles que morreram quando Cristo morre, porque Cristo morre como representante de uma raça, ele é a representação da raça caída de Adão, e ele então morre, quando ele morre, toda a raça morre com ele, e Deus agora não trata mais com essa raça. Deus não trata mais com essa raça caída. Para Deus não existe, só existe a nova criação. Não é? Então, quando ele ressuscita, né, ele é o cabeça, as primícias da nova criação. Né, da nova criação, do novo corpo que se levanta. Então, por isso que Paulo diz, né, lá em Colossenses 3, ele vai dizer, se pois ressuscitaste com Cristo. Se pois, é um condicional aqui. Que nem todo mundo ressuscita. Muitos continuam lá mortos de motim. E Deus não trata com esses. É isso que a gente tem que entender. Deus não trata com esses. Deus trata com os ressuscitados. A partir daqui é que vale. Tem um monte de morto maquiado aí. Meu Deus. Agora, pensemos bem sobre essa questão. Morrer, todos morremos. A morte é compulsória, a ressurreição não é. Não é. A ressurreição, ela tem a ver com aquele que acredita em Jesus Cristo. Aí você ressuscita juntamente com ele. Então, se você ressuscita, né, se pois ressuscitaste com Cristo, o que você tem que fazer? Buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. Por quê? Por que você tem que buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra? Está escrito lá, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis juntamente com Ele. Está entendendo? Então, isso é maravilhoso. Então, quando Jesus ressuscita, ele recebe toda a autoridade. E o que ele faz? Ele fala, agora eu não vou dar para o homem mais. Eu vou compartilhar poder com ele. Não. Ele diz, portanto, ide. E ele dá de volta aquela autoridade para a gente. Aleluia. Ele vai dizer em Atos 1:8, em Atos 1:8, o que ele vai dizer? Eis, né, recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Em outras passagens ele vai dizer o quê? Eis que recebereis poder ao vir sobre vós. Eis que eu vos dou autoridade para pisar serpente e escorpião. Eis que eu vos dou poder. Quer dizer, ele novamente nos dá o domínio. E a igreja só não está dominando porque... Não está dominando. Mas aí pra gente, o que a igreja não entende é que ele entrega para nós esse domínio, mas para a gente ter esse domínio, a gente tem que ter na nossa vida e entender o domínio. A compreensão. Para você ter esse domínio, você precisa ter compreensão espiritual, entender quem manda, não é? É isso aí. É isso aí. O problema é que tem muita gente querendo mandar. Então, Jesus ele centraliza tudo isso na questão da inteligência espiritual, na questão da compreensão espiritual. Isso é muito importante. Quando você compreende quem você é, não há restrições, gente. Não há restrições.
Então, Paulo vai dizer o quê? Gente, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Entenda isso. E quanto mais você tem compreensão espiritual, mais espiritual você se torna. E quanto mais espiritual você se torna, mais as suas armas são espirituais e as suas batalhas são espirituais. Amém. Então, quanto mais carnal você é, mais carnal é a sua batalha e mais carnais são as suas armas. Quanto mais espiritual você se torna, mais espiritual são as suas guerras, mais espirituais são as suas armas. Está entendendo? É isso que Paulo está dizendo, o quê? Vocês estão lutando no lugar errado, vocês estão lutando aqui nesse plano, não é nesse plano, é num plano superior. A luta de vocês transcende, é uma luta transcendente, né? É uma luta que vai para além, é holística, ela está para além de tudo isso, entendeu? É uma luta muito maior do que aquilo que você está pensando. Então, hoje a igreja, ela perde tempo. Eu vejo igreja metida em política, eu vejo igreja metida em tanta bobagem, tanta coisa que ela não devia estar lá. Aí vejo as convenções de igreja, né? Essas convenções que há na igreja. Meu Deus. O presidente, não sei das quantas. Gente, quanta bobagem, quanta tolice. Quanto desejo de ser o que Deus nos chamou para ser. Amém. A nossa luta é aqui, irmãos, aqui em cima. Porque quem ganha aqui, ganha aqui. Quem ganha em cima, ganha na terra. Quando você ganha... Porque todo o acontecimento, nós temos que entender isso aqui, é muito importante. Todas as coisas que acontecem nesse mundo já aconteceu. Você vai ter uma tragédia, já aconteceu. Vai passar, já aconteceu. Porque antes de acontecer aqui, acontece lá. Então quem controla lá, controla aqui. Está entendendo? O controle do mundo espiritual, Elias ensinou isso para a gente. Elias chegou e disse, olha, ninguém sabia quem era o Elias. O Elias chegou e falou, vai dizer lá para o Acabe. Você vai ver que ele aparece no capítulo 17, ninguém sabia quem era o Elias. Quem é que esse Elias chegou aí? O Elias, o tisbita, da cidade de Tisbe, né? Vestido com roupa de couro, um cinto em volta do lombo. Vai lá e diz para Acabe que não vai chover enquanto eu não falar, segundo a minha palavra. Eu vou falar para chover e eu vou dizer quando chove aqui nesse negócio. Né? Então, é autoridade espiritual. Nós temos que entender isso. O problema da igreja, eu sempre digo isso, o problema da igreja não é estrutural, é posicional. A igreja está lutando com armas erradas e no lugar errado. A nossa luta é lá em cima, não é aqui. A gente não tem que lutar contra pessoas, tem que lutar contra esses poderes, né? Principados, potestades, forças malignas. É aí que a gente ganha a nossa batalha. A nossa guerra é ganha aí, não é? Eu estou até desenvolvendo uma tese, não é? Dentro da área de teologia, e qualquer dia desse eu vou passar para você sobre essa questão, sobre aonde a igreja estará durante o milênio, né? Porque veja bem, a igreja ela não contextualiza mais, porque o corpo que vamos ter depois da ressurreição e do arrebatamento será um corpo glorioso, não é? Um corpo que transcende, é um corpo transcendente. Uma vez que Satanás está preso, os demônios também, a influência no mundo espiritual ela cai. Maligna no mundo espiritual, ela cai completamente. Né? Ela cai completamente. Então, o que acontece? Você não vai se identificar com uma pessoa mortal, porque você não morre, o cara morre. Então, você não vai ter a mesma cumplicidade aí, não é? Então, é um assunto bem complexo, mas eu estou desenvolvendo bastante. Meu Deus! Então, aonde a igreja vai estar? Em que plataforma ela vai agir? É exatamente esse é o ponto. Vamos fazer um podcast isso aí. Meu Deus! Se estiver pronto, tem podcast. Ai. Isso é palavra para os cascudos. Rapaz, meu Deus. Mas é isso aí. A questão do reino é exatamente esse é o ponto. E daí a semana que vem vamos entrar, não sei que dia, vamos entrar na questão da parábola do semeador, não é? Que é a primeira parábola. O pastor pregou sobre isso, não pregou? Pregou. Não, sobre ele pregou semeador, sobre. não sei. Não, ele falou. Ele fez um comentário, ele pregou sobre do tesouro, né? Tesouro que nós do não conhecemos E o o campo. verdadeiro valor da morte de Jesus. E nós confundimos, né? O pastor citou lá do tesouro, né? Achamos Porque a questão do tesouro do campo é interessante porque eu preguei isso uma vez, o irmão falou, pastor, mas quem encontra o tesouro não somos nós e o tesouro não é Jesus? Eu falei, tudo bem. Lá diz que vendeu tudo que tem. O que você tem para vender para comprar Cristo? Ele falou, nada. Tem nada. Se não é com coisa corruptível como prata e ouro que compramos a nossa salvação, ou como é que é? Você vai comprar com o quê? Você vai vender o quê? O que você tem? O que um pecador tem? Tem morte, tem enfermidades, o pecador tem problemas, um pecador tem... O que temos é isso, não temos nada mais para além disso. Não temos. O que você vai vender para comprar Cristo?
Não. Então, é o contrário. Jesus deixou muito, vendeu tudo de Jesus era tudo mesmo. Isso aí. Não é? Você é um tesouro precioso porque Cristo estava te vendo desde a eternidade, não é? Porque ele na sua presciência, ele vê as coisas num plano diferente do nosso. Sim. Nós trabalhamos com cromos, Deus trabalha com kairos, né? Para Deus as coisas funcionam num patamar muito diferente. Nós começamos as coisas para depois terminar, Deus termina as coisas para depois começar. Meu Deus do céu! Que reino é esse, Jesus? Então é isso aí. Que É isso bênção. aí. Semana que vem a gente tá aí mais uma Amém. vez. Mais bênção. Olha, enriquecedor mesmo, tá? Mas Aleluia. Eu espero que as pessoas que venham nos ouvir, né, possam ser abençoadas assim como a gente foi aqui, né? creio E que quem vai. chegou até aqui ao fim tá abençoado. Meu Deus. viu? Amém. Amém. Meu Deus abençoe, vai estar aparecendo aí no vídeo. Eu não sei quanto Embaixo vai tempo estar deu. aparecendo aí as nossas redes sociais. Ah, sim, Amém. sim. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar. Nossos cultos é no canal principal da igreja. A gente está com a meta de chegar aos 1.000 inscritos. Amém. Estamos Aleluia. quase, estamos com Glória. 945. Ô, Uau. rapaz, Chegando lá. vai. Então se Amém. inscreve lá. É isso aí. Deus abençoe a todos. Eu quero já agradecer a todos os irmãos mais uma vez. Semana que vem a gente está aí de novo para Ok. mais um podcast. Amém. Tem que botar a Amém. foto do Rodolfo lá também, amigo. O Rodolfo tá aí, ó. Né? Eu acho que pro Filmagem. próximo ele pode sentar aqui. Olha, Opa. Eu ensino para ele aqui só apertar no vermelhinho aqui quando acabar. fechou. Ok. Deus abençoe a todos. Amém. Um Tamo abraço. junto. Um abração. Deus abençoe. Tchau, tchau.